pessoal, meu nome é Flávia Nunes. O meu é Rosilene Tomás. Nós somos professoras de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre ângulos. Vamos começar? Então, ângulos e suas medidas. Podemos identificar a ideia de ângulo em diferentes situações do cotidiano. Observe estas imagens. Então, olha, a abertura da escada dá ideia de ângulo. Aqui nós temos a abertura dos ponteiros do relógio formam um ângulo. E também nós temos aqui uma TV numa estante, né, num rack aqui, e que também essas quinas aqui estão formando ângulo de 90 graus. Vamos começar aqui o conceito de um ângulo. Olha, o ângulo é a união em um plano de duas semirretas de mesma origem. Então, nós temos aqui duas semirretas, tá? Olha, aqui nós temos duas semirretas e elas têm a mesma origem. A origem aqui é o ponto O. Quando as semirretas são os lados do ângulo, e a origem delas é o vértice do ângulo. Então, essa origem é chamada de vértice. Qual que é o lado que eu tenho aqui? Eu tenho o lado OA e tenho o lado OB. Por quê? Porque eles têm a mesma origem, que é aqui, olha, esse ponto aqui, ó. Quando nós temos duas semirretas, elas formam juntas aqui, ó, elas vão formar o ângulo, tá? Esse traço aqui vai formar o ângulo. Mas não é só essa aqui que é o ângulo, não. Essa região toda forma o ângulo. Agora, o que eu quero mostrar? Quando eu mostrar para vocês aqui, qual que é o ângulo aqui dessa figura? Nós temos aqui, olha, o vértice é o O, né? Então, ó, o ângulo ó, vai ser A, O, B, tudo com letra maiúscula. Sendo que o O fica com acento circunflexo, onde sempre vai ser a letra O? Não. A origem vai ficar com esse acento aqui circunflexo. Então, aqui é o ângulo AOB. Quais são os lados desse ângulo? Olha, eu tenho esse primeiro lado aqui, olha, aqui tem o ponto A, né? Então, vai ser aqui, ó, e a origem O. Então, é OA. E eu represento, como é uma semirreta, eu faço aqui, essa setinha aqui. Qual é o outro lado? O outro lado é OB, que é a outra semirreta, olha. Também vou colocar aqui, olha. A semirreta é representada aqui por essa setinha aqui. Agora, qual que é o vértice? Eu não falei que o vértice é a origem? Então, o vértice aqui é o ponto O. Agora, a professora Rosilene vai mostrar aqui o ângulo aqui, olha. Então, nós temos aqui o ângulo. Qual que é esse ângulo? CED. CED. Peraí. O ângulo. Peraí, para de escrever. Ah, vai. Não, tá apagado. COD. CED. Isso. O acento circunflexo fica na letra E, porque ele representa a origem, tá vendo? Agora já não é O mais. E os lados, quais são os lados? EC, né? E isso, e ED. Lembrem da setinha que representa a semirreta. E o vértice é a letra E, né? Que é a origem da figura aqui desse ângulo, ok? Então, olha, vocês precisam familiarizar com esses termos, ó. O ângulo, então, vai ficar o acento circunflexo na origem, que é o O. Aqui eu tenho A, B. Aqui, então, tem os lados OA, OB. Aqui eu tenho os lados EC, ED. E a origem aqui
que é o vértice, é a letra E, né? Que é esse ponto aqui, e aqui é a letra O. Agora, eu quero mostrar para vocês como a medida de um ângulo. Na realidade, nós vamos mostrar numa aula prática aqui com a professora Rosilene, que para medir ângulos usamos como medida o grau, tá? E como instrumento nós temos aqui o transferidor. Mas deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês o seguinte. O transferidor, ele pode ser de 180 graus, tá? Que é meia volta, ou 360 graus, que é uma volta completa. O que eu quero mostrar que pode ser sentido horário, tá? Que é a parte externa, e sentido anti-horário, que é a parte interna. Nós vamos mostrar aqui, tá? Cada tracinho desse pequenininho representa 1 grau. E quando eu tenho aqui, ó, o médio, esse tracinho médio, de 5 em 5 graus, por isso que fica 5, 10, 15, 20, 25, ok? Então, a professora Rosilene, ela vai mostrar a medida de um ângulo com vocês, ela vai usar esse transferidor, que não importa qual dos dois você usa, mas a gente vai usar esse de 180 graus, e ela também vai construir alguns ângulos com vocês, ok? Vamos lá, pessoal? Então, nós temos o transferidor. Lembrando que o meio do transferidor é o vértice, a origem. Então, nós temos um ângulo aqui pronto. Então, nós temos a semirreta, né, que a professora Flávia falou, OA, e a semirreta OB. Então, nós temos duas semirretas e unindo essa semirreta, a origem. Então, nós vamos colocar a origem do transferidor sobre essa reta, e nós temos que observar que começa do zero, na parte interna. Então, nós vamos pegar aqui, certo? Na origem, então, nós temos aqui a origem O, uma semirreta, então, nós vamos ter OA, a outra semirreta, OB. Certo? Então, a origem do plano e a origem do transferidor. Nós vamos colocar, nós vamos marcar na parte interna, o zero, ele tem que coincidir com a reta. Então, nós temos aqui, ó, do zero até o 140. Então, essa abertura aqui, lembra que a professora Flávia falou que esse espaço todo aqui é meu ângulo? Então, essa abertura aqui é 140 graus, ok? Muito bem. Mas, professora, aqui você já tem o ângulo. Então, vamos pegar um ângulo de 45 graus. AOB, 45 graus. Você pode traçar uma semirreta qualquer. Então, nós vamos traçar uma semirreta, a origem. O ângulo determinado aqui é o ângulo AOB. Então, nós temos aqui o A. Porém, agora nós vamos traçar a abertura de 45 graus. A origem do transferidor, que é o meio do transferidor, nós vamos colocar sobre o ponto O e as duas retas vão coincidir. E a partir do ponto zero, eu vou contar. Olha, eu tenho 10, 20, 30, 40... A metade aqui entre 40 e 50 é o meu 45 graus. Então, eu tenho esse ponto de referência, vou unir com o vértice e nós vamos construir o nosso ângulo de 45 graus. A semirreta OB. Então, essa abertura aqui é 45 graus, ok? Vamos ver um outro exemplo? Nós vamos ter agora um ângulo AOB de 80 graus. Então, da mesma forma, só para vocês treinarem aí em casa, ó. Uma semirreta qualquer, certo? A distância aqui. Eu vou marcar a minha origem, que é o vértice.
for colocar novamente, olha, o centro do transferidor, que é a minha origem, sobre a minha origem, que eu construí aqui no papel. Então, nós temos aqui, ó, olhando do 0, 10, 20, até chegar aqui no 80. Você marcou, agora é só prolongar, partindo do vértice, a minha outra semirreta, que nós vamos nomear de semirreta OB, aqui, ó, OA, OB. Essa abertura aqui, ou essa abertura aqui, é uma abertura de 80 graus. Lembrando que nós temos o vértice, a semirreta OA e a semirreta OB. Treinem e nós vamos dar continuidade à nossa aula. Então, pessoal, e igual a professora Rosilene falou, olha, o importante que vai determinar se eu vou usar os números internos ou externos, nesse sentido, horário ou anti-horário, né? Horário ou anti-horário, será onde estiver o vértice, onde estiver a origem. Ali vai determinar, porque eu sempre tenho que começar no 0, ok? Então, continuando aqui nossa aula, nós também temos os submúltiplos quando a gente fala de grau. Quais são os submúltiplos do grau? Olha, é o minuto e o segundo. Então, nós falamos aqui, olha, quando a gente estava usando o transferidor, que nós temos cada tracinho desse pequeno equivale a 1 grau e os médios 5 graus. Entre os minutos, entre o grau, cada grauzinho desse corresponde os minutos. Nós temos os minutos, olha, 1 grau é igual a 60 minutos, tá? E os minutos, olha, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, aqui nesse transferidor, a gente consegue visualizar essa teoria que a gente vai ver aqui, olha. E é representado o minuto, então aqui eu falo, olha, 1 grau é igual a 60, olha aqui, ó, eu uso isso aqui, ó, 60 minutos para representar. E 1 minuto, tá? Que é um tracinho, é igual a 60 segundos, que são 2 tracinhos. Nós vamos fazer uma atividade, por isso que eu estou mostrando esses sinais que vocês vão precisar, ok? Então, olha, nós temos aqui o exemplo, olha, transforme 16 graus em minutos. Olha bem, eu fiz esse esqueminha aqui porque eu acho que vai facilitar para vocês transformarem. Vocês coloquem assim, ó, graus, minutos e segundos. Como eu falei que 1 grau tem 60 minutos, olha, então eu transformei, para eu transformar graus em minutos, eu vou multiplicar por quanto? Por 60. Para eu transformar minutos em segundos, eu vou multiplicar por 60. Agora, nós também vamos ver uma outra situação mais para frente ali, que eu quero mostrar para vocês. Olha, quando eu quero transformar graus em segundos, presta atenção, eu não preciso de ficar multiplicando vezes 60 vezes 60. Eu posso já multiplicar direto. Quanto? Quanto que é 60 vezes 60? É igual a quanto? A 3.600. Então, deixa eu apagar aqui que eu achei que ficou muito embolado isso aqui. Só consertar aqui. Então, aqui, olha, quando eu venho daqui para cá, que é o de grau para segundo, a gente vai multiplicar já direto por 3.600. Mas eu vou mostrando aqui aos poucos para vocês. Vai mostrar, professora? Vamos. Aqui. Então, a Rosilene vai mostrar, para transformar 16 graus em minutos, nós vamos multiplicar 16 vezes 60. Então, nós vamos achar quais são 16. Os minutos. Só apagar aqui. Vezes 60.
Agora, multiplicando, né? Coloco... Pode falar, Rosilene. Então, vamos lá, pessoal. 6 vezes 0, 6. E quando eu vou multiplicar por 0, eu posso descer o 0 e multiplicar só o algarismo. Então, vou colocar o 0, que é uma dica. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Então, nós vamos ter 960 minutos. Viram como que é fácil? Então, basta a gente conhecer essa regrinha aqui, olha. Agora, nós temos outro exemplo. Olha, transforme 8 graus em segundos. Olha bem, 8 graus em segundos, né, professora? Aí, olha, eu posso multiplicar 8 vezes 60 e o resultado eu multiplicar por 60, ou posso também fazer direto. Quanto? Se 60 vezes 60 é 3.600, eu posso multiplicar 3.600 vezes 8 graus, que aí nós já vamos chegar no resultado em segundos. Muito bem, vamos lá. 3.600 vezes 8. Qual que é a dica? Os 2 zeros, eu posso descer. 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28.800 segundos. E é importante, né, que os segundos, olha, tem esses 2 tracinhos aqui, é diferente de minutos. Se você colocar um só, vai ficar errado, porque vai ficar representando minutos, Verdade. né? Agora, transforme 370 minutos em graus e minutos. Então, se nós vimos, olha, que graus para transformar para minutos multiplica por 60, agora, para transformar minutos em graus, nós vamos fazer a operação inversa, olha, minutos em graus, eu vou dividir por 60, a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, nós vamos dividir 370 por 60. Então, vamos lá, pessoal. 370 dividido por 60. Vai dar 6. 6 vezes 60, 360. 370 menos 360, 10. Então, como é minutos e eu estou dividindo por 60, eu vou ter 6 graus. E aqui, minutos. Então, logo, nós vamos ter 6 graus e 10 minutos. Isso mesmo. Viram como que é fácil? É muito tranquilo, né, professora? Muito. Agora também, a professora Rosilene vai me ajudar aqui, olha, nós vamos mostrar para vocês a classificação dos ângulos. Então, olha, os ângulos, né, eles são classificados de acordo com a abertura, né, nós vamos ver qual o nome que eles recebem de acordo com a abertura. Então, vamos mostrar aqui, professora? Olha, vou colocar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos, imagine aqui, ó, as 2 semirretas e nós temos o vértice. Então, nós vamos estar... aquela reta que nós traçamos aqui e a com transferidor que nós fizemos uma abertura, um ângulo, certo? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Presta bastante atenção. A semirreta, que nós vamos traçar, e nós vamos medir com o transferidor, que nós fizemos. Então, nós vamos fazer essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui é uma abertura um pouco mais fechada. Ou seja, se eu medir no meu transferidor, nós vamos ter aqui aproximadamente 43 graus. Ou seja, é um ângulo agudo. Mas se eu aumentar essa abertura,
né, 43 graus, aí o que eu vou fazer? Ó, vou formar uma cadeira, tá vendo? Essa cadeira, ao medir, nós vamos ter isso aqui, ó, um ângulo de 90 graus, que eu posso representar com esse quadradinho aqui e esse pontinho, certo? Então, lembrando, abertura um pouco mais fechada, na direção da reta que eu construí, é um ângulo agudo. Formando uma cadeira, um ângulo reto, que forma uma abertura de 90 graus. Mas eu quero uma abertura maior ainda. Aí eu vou fazer isso aqui, olha. Lembra que primeiro foi 43 graus, agudo, 40 graus, 90 graus reto, ok? Agora eu tenho uma abertura de 140 graus. Uma abertura de 140 graus, que é uma abertura maior que 90, que é um ângulo obtuso. E se eu igualar as duas retas, eu vou fazer a abertura maior aqui. As duas retas, ó, semi-retas, formando uma reta. Aí nós podemos prolongar este ângulo, que ele passa a ser um ângulo raso. Então, repetindo, se a minha abertura for menor que 90, o ângulo é agudo. Se for igual a 90, reto. Se for maior que 90, obtuso. Agora, se for meia volta, é um ângulo raso. Medida aqui, ó, que é do nosso transferidor, 180 graus, ok? Agora também pode ser mostrado também no braço, né, professora? Tá, abertura, gente, vamos, né, usar o nosso corpo, né? A matemática fala. Então, nós temos aqui, ó, se eu tenho meu ângulo agudo, menor que 90, o ângulo reto, ó, posição de cadeira, ângulo reto, 90 graus. Se eu abrir um pouquinho, obtuso, agora, ó, o ângulo raso. A posição, ó, minha cabeça, o vértice, essa posição. Então, meia volta, ok? Muito bom, né? Então, ó, como que a professora falou, olha, classificando os ângulos, nós temos que o ângulo, essa letra A aqui, né? O ângulo é o ângulo reto, né? Então, ele é um ângulo de 90 graus. Então, ele aqui é chamado reto, classificando um ângulo reto. Quando ele é menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. E aqui, quando ele é maior que 90 graus e menor que 180, ele é chamado de obtuso. E lembrando que o ângulo que tiver abertura igual a 180 graus é chamado de raso. E por último, para concluir aqui, nós temos os ângulos congruentes. Então, dois ângulos que têm a mesma medida são chamados congruentes. Observe aqui, ó, os ângulos AOB e o ângulo COD. Todos dois, a abertura desses ângulos, todos dois não é igual, cada um é igual a 60 graus, então eles são chamados, a medida deles não são iguais. Então, a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo COD, que é igual a 60 graus. São congruentes porque têm a mesma medida. E como que a gente indica? AOB é congruente, a gente usa esse sinal aqui, olha, tem um tiozinho em cima da igualdade. AOB é congruente, o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, né? Nós vamos continuar sobre ângulos na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV,
Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED GV. Tchau, tchau. Tchau.